A história de meu malvado favorito começou muito antes do nascimento do Gru em 1960. Isso porque o universo de uma das melhores franquias da história teve início muito antes dos humanos habitarem a superfície do planeta. Milhões de anos atrás, um pequeno grupo de seres amarelos começaram a desenvolver inexplicavelmente o hábito de seguir o ser mais desprezível que eles encontrassem. As eras se passaram e os seres vivos evoluíram, e com eles os Minions também, e passaram a andar sobre duas perninhas, com alguns deles tendo 2 olhos e outros tendo somente um, mas todos eles adorando comer banana e servindo a um ser cruel. O detalhe é que os Minions conhecidos são um total de 899, de acordo com os criadores da franquia, e eles são praticamente imortais, já que não envelhecem e não conseguem ser mortos. Então, dessa forma, à medida que os seus mestres iam desaparecendo, a maioria por causa dos próprios Minions, eles sempre procuravam um novo mestre ainda mais cruel para substituir o anterior. E depois de serem escorraçados pelo último, o ditador francês Napoleão, e passarem centenas de anos sem servirem a nenhum tipo de vilão, um pequeno grupo com 3 Minions saem em busca de um novo mestre e chegam até os Estados Unidos, onde acabam indo parar na maior convenção de vilões do mundo, e lá conhecem a doce, bela e terrivelmente cruel Scarlet Overkill. Bob, Stuart e Kevin conseguem então a vaga de lacaios da maior super vilã do mundo na época, e com isso a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra, o que eles conseguem fazer, com o Bob até mesmo se tornando rei, depois de conseguir retirar a espada de Excalibur da rocha sagrada. Só que depois da Scarlet tentar acabar com a vida dos seus próprios lacaios, eles se revoltam, recuperam a coroa e a devolvem para a rainha da Inglaterra, apenas para que a Scarlet pegasse de volta e o pequeno e jovem Gru a roubasse da super vilã em seguida, utilizando seu raio congelante. Inclusive, essa coroa tá com o vilão até os dias de hoje. Ao ver aquilo, todos os Minions que já estavam na Inglaterra agora ficam maravilhados. E como é da sua natureza, agora eles escolheram o pequeno chefe para ser o seu novo mestre. E eles acabam seguindo o pequeno Gru até o outro lado do Atlântico nos Estados Unidos, onde o novo mini-chefe vive, que na verdade não quer ter 899 novos membros vivendo em sua casa. Só que depois de insistirem e fazer cara de pobres coitados, os seres amarelos conseguem convencer o futuro maior vilão do mundo a aceitar o grupo como seus serviçais. Então eles começam a construir e estruturar o covil do mini super vilão. Depois de uma entrevista em que Gru foi completamente desprezado pelo Sexteto Sinistro, o nosso vilão favorito em sua versão infantil e cabeluda acaba roubando o amuleto do Zodíaco que os próprios vilões tinham roubado do seu antigo líder, o Knuckles. Depois de uma perseguição alucinante onde o mini-chefe e os 3 Minions principais acabam despistando o grupo de vilões, eles retornam ao covil, perdem o amuleto, recuperam ele e Gru acaba sendo treinado pelo ex-líder do Sexteto Sinistro, que agora eram só 5 vilões, já que Knuckles foi sumariamente expulso logo no início do filme. E se você também curtiu muito o segundo filme dos Minions, prova pra gente e comenta aqui embaixo #vilões. Falando neles, o grupo consegue então raptar Gru e recuperar o amuleto, o que obriga os Minions a treinarem artes marciais e juntos com o mentor do mini-chefe partirem em busca de resgatar o garoto, que estava amarrado aos 2 ponteiros do relógio gigante. Depois de uma batalha intensa, os Minions conseguem libertar o mini-chefe e a AVL consegue então prender o grupo de vilões, só que ao custo da vida do Knuckles selvagem. Pelo menos é o que todos achavam até o mentor do Gru aparecer são e salvo no seu próprio enterro. You can't do anything alone. Find your tribe and never let them go.
Depois de tudo finalizado, Gru ainda consegue recrutar o Dr. Nefário bem mais jovem, para trabalhar com ele e os Minions, formando assim o grupo que a gente conhece no primeiro filme lançado em 2010, onde o nosso vilão favorito era conhecido como o mais intrépido e bem-sucedido vilão da sua geração, até descobrir que outro vilão desconhecido estava realizando proezas ainda maiores que a dele, como roubando as pirâmides do Egito, por exemplo. Gru acaba então revelando para os seus comparsas e asseclas o seu maior plano que ele tinha, isso mesmo antes dos Minions entrarem em sua vida: roubar a Lua. O problema é que para conseguir fazer isso, ele precisaria de dinheiro que ainda não tinha. E por isso a sua melhor alternativa seria recorrer ao Banco do Mal, que ele conhecia desde que ainda era um garotinho, quando seu mentor o levou para lá, com os dois se passando por avô e neto para poderem roubar o quadro da Mona Lisa que estava no cofre. Inclusive é lá que a gente vê o Sr. Perkins ainda trabalhando como caixa do banco, sendo que ele viria a se tornar o gerente geral da organização depois. E também conseguimos ver pela primeira vez que o Vector já existia e era filho do futuro chefão do Banco do Mal, o que comprova que ele e o Gru têm a mesma idade praticamente. Gru então rouba o raio encolhedor, que é tomado dele por Vector, que seria essencial para encolher a Lua e roubá-la. Como alternativa para entrar no Super Covil do seu primeiro inimigo, nosso vilão acaba adotando as 3 garotas depois de perceber que elas são as únicas a conseguirem entrar lá, já que Vector adora os biscoitos que elas vendem. Depois de adotar as meninas e também não conseguir nenhum centavo, Gru comunica aos seus servos que desistiria do plano de roubar a Lua. E nesse momento os Minions se mobilizam motivados pelo pouco dinheiro que as próprias meninas tinham e deram pro Gru conseguir seu objetivo. Inclusive é nessa hora que a gente vê mais uma vez a coroa da rainha da Inglaterra, que o Gru tinha roubado da Scarlet no primeiro filme dos Minions. Ao final da produção, a Lua não é roubada, já que o vilão opta por salvar Margot e viver uma vida feliz ao lado das garotas, enquanto o astro acaba voltando para sua órbita ao mesmo tempo que leva com ela o Vector, como podemos ver tanto no final do filme como no curta Mooned, lançado pela Illumination, onde o vilão, em vez de voltar para a Terra, acaba indo parar em Marte. Ah, me arriva la luna. Oh, aspetta, un mano, la mano! Deixando a sua vida de crimes de lado e tentando agora ser um pai de família respeitado, Gru muda de ramo e acaba tentando produzir geleias. O problema é que o gosto do produto fica simplesmente terrível. No meio disso, a AVL envia Lucy para recrutar Gru para uma missão onde deveriam localizar e neutralizar um vilão que tinha roubado equipamentos ao redor do mundo. Isso os leva diretamente para El Macho, um antigo super vilão que tinha simulado sua própria morte e agora estava transformando Minions amarelos e fofinhos em Minions roxos, feios e indestrutíveis, com a ideia de criar um exército de dominação global. Tudo com a ajuda do Dr. Nefário, que tinha saído da equipe. Ao final, Nefário muda de lado e ajuda Gru a derrotar o El Macho, e o pai das garotas e Lucy se casam no finalzinho. E antes da gente continuar a história do filme dos Minions e meu malvado favorito, vamos te dar uma dica. Se ainda não for inscrito, clica no botão aqui embaixo e entra pro nosso time de fãs de desenhos e animações. Agora casados e cuidando das meninas juntos, Gru e Lucy trabalham pra AVL caçando vilões. Só que depois de falhar em capturar Brett, um ex-vilão mirim, nosso vilão é demitido da organização. Ao mesmo tempo, o chefe dos Minions descobre a existência de um irmão gêmeo chamado Drew, que ele mesmo não se lembrava, já que seus pais se separaram quando os dois eram só bebês. Uma vez no país em que seu irmão morava, Drew descobre que seu irmão não é calvo como ele, e que seu pai o admirava como vilão, já que Drew não tem vocação nenhuma para isso, apesar de ter recursos financeiros. No meio da trama, os Minions se rebelam contra Gru pelo fato do seu mestre ter deixado de ser um vilão, se tornando uma pessoa normal, que recolhe cocô de cachorro e desentope privadas, ao contrário de antes, em que roubava grandes obras e fazia feitos incríveis. Os Minions então vão para a prisão, onde se tornam a gangue dominante e aterrorizam os outros presos. Só que quando Mel, o Minion responsável pela revolta, começa a se lembrar dos momentos felizes que passou ao lado do seu mestre nos últimos anos, eles resolvem fugir e retornar para ele. Ao final, Drew e Gru conseguem derrotar Brett em uma batalha contra o seu super robô gigante, que estava destruindo Hollywood.
como forma de vingança pelo fato do ex-supervilão Mirim ter sido colocado de lado, depois de ter crescido e chegado à adolescência, deixando de ser fofo. Ao mesmo tempo, os seres amarelos conseguem ajudar o seu chefe, e aí eles recuperam seus empregos na AVL. Tudo para que no final Dru, que tem o desejo de ser supervilão, saia com os Minions para realizar maldades, e Gru e Lucy dão alguns poucos minutos de vantagem para começarem a caçá-los e os jogar na prisão. Depois de algum tempo, a gente vê que a família Gru tá bem e feliz. E agora eles têm um novo integrante, o pequeno Gru Jr., filho da Lucy e do seu marido. E é exatamente aí que começa o quarto filme da franquia, onde vemos que Gru, agora como agente da AVL, prende seu antigo colega de escola e supervilão Maxime Le Mans, que promete vingança e acaba fugindo da prisão para ir atrás do mestre dos Minions. Também sabemos que no quarto, enquanto se esconde do Maxime, Gru deixa a maioria dos Minions sob os cuidados da AVL, que transforma 5 dos Minions em um grupo chamado de Mega Minions, que possuem superpoderes e são capazes de fazer coisas incríveis. Mas tudo isso faz parte desse filme que você vai precisar assistir para saber como essa saga continua. E você, já assistiu Meu Malvado Favorito 4? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!